Eu dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sempre nos faz andar em triunfo e em todo lugar manifesta o cheiro do seu conhecimento. Eu louvo ao Senhor pela sua vida e desejo que a graça e a paz do Senhor sejam transbordantes sobre você, sobre os seus e tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para servi-lo. Nós vamos continuar falando sobre maturidade de caráter, hoje particularmente falando sobre a escolha. E não apenas hoje, mas nas próximas meditações, sobre a questão, a importância das decisões que nós temos que tomar a cada dia. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, os versos 4, 5 e 6, o seguinte: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito dessa verdade bíblica, de que nós antes servíamos à carne, ao pecado, aquilo que é contrário a Deus, ele deixa claro que houve uma mudança. Em algum momento, algo foi transformado dentro de nós e nós nos tornamos agora ligados a Deus, não mais ligados à caducidade da lei, ou seja, à letra da lei que já não estaria mais sendo aplicada de forma direta como uma obrigatoriedade de vida, mas a realidade da graça em que Cristo viveu a lei por nós, em nosso lugar. E nós, quando fomos encontrados por Deus em Cristo Jesus, experimentamos algo sobrenatural. Quando encontramos Jesus, a nossa vida ela foi mudada e agora nós fomos colocados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, ele diz: Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não está falando de uma utopia, Paulo está falando de uma realidade. Eu e você fomos colocados em Cristo Jesus. E isso é uma realidade espiritual. Ele está falando de um fato. Ele não está falando de uma possibilidade. Quando eu e você fomos encontrados por Deus, fomos colocados por Ele na pessoa de Cristo. E ali está toda a herança que nós precisamos. Nós recebemos em Cristo Jesus toda a vitória que precisamos, nós recebemos em Cristo Jesus a vida abundante que precisamos, recebemos em Cristo Jesus a experiência da santificação nele, por causa da santidade dele. Mas o grande problema é que muitos cristãos não conseguem experimentar isso de verdade, na prática, no dia a dia. Ainda vivem naquela zona cinzenta, vamos dizer assim, que é o fato de terem nascido de novo, mas ainda experimentarem um estilo de vida de alguém que não nasceu de novo. Ainda há coisas no seu interior, no seu espírito, na sua carne, nas suas emoções, na sua mente, que atraem para o pecado e que o fazem ceder ao pecado e viver uma vida de independência de Deus. Embora nascidos de novo, a carne ainda domina, a carne ainda tem primazia, ainda assume o controle de muitas áreas. Uma das coisas que nós aprendemos nas Escrituras é que nós não precisamos crucificar a nossa carne. Ela já foi crucificada. No capítulo 6 de Romanos, por exemplo, Paulo diz que já foi crucificado com ele o nosso velho homem. Não será crucificado, não tem que ser crucificado todos os dias. A obra de Cristo
foi feita uma vez para sempre e é suficiente. Ela não tem que ser repetida, ela não precisa ser feita todos os dias. Então a nossa carne, ela não tem que ser crucificada todo dia, ela precisa ser mantida na cruz todos os dias. Ela precisa ser mantida debaixo do controle de Jesus. Quando nós aprendemos a levar os nossos impulsos, desejos ao controle dele, então nós experimentamos uma vida em que a carne permanece na cruz. A carne permanece debaixo de controle. Ela não tem vontade, ela não tem vida própria. E o nosso espírito é comandado pelo Espírito de Deus. A nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo. Então, cabe a nós decidir qual estilo de vida nós queremos viver. Qual estilo de vida você quer experimentar? Como é que você deseja andar com Deus ou não andar com Deus? Ter todo dia um tempo para estar com Deus, separar um tempo para oração, um tempo para a leitura da Bíblia, um tempo para jejum, dias, um dia só, meio período, jejum parcial, não importa. Mas tudo isso é uma questão de decisão. E todos os dias você precisa decidir. Lembre-se o que o apóstolo Paulo fala, nós precisamos decidir em que lado nós vamos ficar, porque se semeamos na carne, colhemos corrupção, mas se semeamos no Espírito, conhecimento de Deus. E com certeza, por ter nascido de novo, é isso que você deseja, conhecer Deus, andar com Deus. Então, tome a decisão hoje, faça a escolha certa, decida fazer o que de fato precisa ser feito. Busque o Senhor, mergulhe nele e experimente a vida plena que ele oferece a você. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar.